Cerca de 100 mil mulheres marcharam essa semana em Brasília pelo fim da violência e desigualdades de gênero, de classe e raciais. O movimento denominado Marcha das Margaridas ocorre a cada 4 anos. No final da marcha, o governo anunciou uma série de medidas em respostas a essas manifestantes. Uma delas, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram um crescimento de 6,1% dos casos de feminicídios e de 1,2% de homicídios de mulheres em 2022 em relação a 2021. O aumento ocorre no mesmo momento em que houve queda de 2,4% nas mortes violentas intencionais. E sobre este assunto, recebemos a advogada especialista em direito criminal e direito das mulheres, também liderança jurídica do projeto Justiceira, Luciana Terra. Luciana, muito boa tarde, obrigada pela gentileza de nos atender neste sábado. Boa tarde, Soraya. Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre isso. Bom, Luciana, diante de episódios, que se repetem, os governos estaduais e o Congresso acabam aprovando medidas para tentar aumentar a proteção de quem sofre ataques simplesmente por ser mulher. O combate a essa violência, contra as mulheres passa pela retomada de políticas públicas? Quais são os desafios para a implementação de políticas eficazes para prevenir o feminicídio? Considerando que o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, sendo que o último anuário do Fórum de Segurança Pública, muito bem falado por você, veio com um dado que uma mulher foi morta a cada 6 horas no Brasil em 2022, a prevenção é algo muito importante, mais importante ainda do que a punição. E diante disso, obviamente, o Estado brasileiro tem suas responsabilidades e por isso acredito que criou aí o Pacto Nacional, que espero que tenha medidas realmente efetivas para que as mulheres parem de sofrer violência, porque nós atendemos a mulheres na ponta, a hora que elas chegam violentadas, e muitas vezes elas não têm um atendimento adequado nas delegacias, nas casas mulher brasileira, ou até mesmo nem tem delegacia naquela localidade, tampouco elas conseguem ali chamar 190, a polícia militar. Então é para essas mulheres que as políticas públicas devem ser feitas. Hoje existem apenas 7 casas da mulher brasileira que abrigam vítimas de violência em funcionamento no país. Existe até uma meta de ampliar esse número para 40 nos próximos anos. Como que a falta de acesso a esse apoio às vítimas impacta justamente na luta contra esse problema que a gente vem vendo aumentar, e os dados trazem esse reflexo, esse retrato e o cenário? Isso impacta nas denúncias, as mulheres não denunciam. Mesmo que os dados tenham aumentado de alguma forma, sempre fica aquela pergunta: foram os dados que aumentaram? Foi a violência que aumentou ou foi o número de denúncias que aumentou? Pelo anuário aí do Fórum de Segurança Pública, foi a violência que aumentou, porque as mulheres na pesquisa consta quanto as mulheres denunciam, não denunciam, e não houve o aumento de procura pela Casa Mulher Brasileira, ou pela Delegacia de Defesa de Direitos das Mulheres, ou pelo 190. Realmente, infelizmente, foi a violência que aumentou, mas isso, de alguma forma, perde a credibilidade quando uma mulher é mal atendida, ou ela não tem, de alguma forma, um apoio ali, adequado, ou muitas vezes nós podemos falar também da violência institucional, em que a mulher muitas vezes é julgada quando faz a denúncia, e isso impacta do medo das mulheres em denunciar e da credibilidade do sistema de justiça. Os que ficariam aí represados e nem estariam nesses dados, Com certeza. São dados subnotificados, principalmente quando se refere à violência sexual. Nós temos aí o projeto Justiceiras com mais de 15 mil atendimentos já, e dentro do projeto temos também os dados elencados em que 50% das mulheres que denunciam ao projeto é a primeira vez que faz a denúncia. Ou seja, será que o poder público está preparado para receber essas mulheres? Luciana, vou chamar aqui para essa conversa o nosso comentarista Gustavo Segré, que também vai te fazer uma pergunta. Segré.
Luciana, boa tarde, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. A pergunta é se existe algum mapa a nível nacional que possa identificar relação direta entre falta de emprego ou falta de educação com a violência que sofre a mulher, para encontrar uma raiz que permita essa solução para sempre e não apenas combater o agressor específica e pontualmente. Obrigada pela pergunta, Gustavo. É muito importante falar sobre isso, em que as mulheres não denunciam em uma média, e é porque, infelizmente, no Brasil nós não temos dados unificados sobre essas questões. Então, nós temos alguns dados, né, feitos por pesquisas, como o Fórum Nacional de Segurança Pública, algumas universidades também fazem os dados, o IPEA fazem alguns dados, e também, dentro do projeto, com os 15 mil atendimentos, conseguimos aí localizar algumas questões, mas sabemos que 80% das mulheres não denunciam pela dependência econômica do parceiro, que muitas vezes tem, né, o poder e o controle financeiro, com filhos, com questões de padrão de vida. Não são só mulheres que não têm condições financeiras que apanham, as mulheres também de todas as classes sociais sofrem violência, infelizmente estão sujeitas a sofrer algum tipo de violência, e essa dependência econômica faz muito frente a isso, considerando também que as mulheres são as que mais estão no mercado informal de trabalho. E os fatores culturais também têm contribuído para a persistência desses casos no país? Sim, nós temos aí muitas vezes uma estrutura, né, que não privilegia de alguma forma esse acesso das mulheres. Como eu disse, muitas mulheres, quando vão denunciar ou quando elas abrem algum tipo de processo, elas são atacadas em sua honra de alguma forma, e como temos julgadores, estamos numa sociedade, muitas vezes alguns também têm alguns valores ali que fazem parte de não ouvir tanto essas mulheres no que elas dizem, muitas vezes duvidando dos seus relatos, dentro do Poder Judiciário, que também inibe esse tipo de conduta. Temos tido decisões favoráveis às mulheres, mas muitas decisões ruins também para as mulheres, a culpabilizando pela violência sofrida, ou com algum questionamento, por que ficou tanto tempo nesse relacionamento. Então vem a pergunta, ou mesmo até em tom de brincadeira, fala, mas ela gosta de apanhar se ela está nessa relação. Não, nenhuma mulher gosta de apanhar, podem ter certeza. Perfeito. Conversamos com a advogada especialista em direito criminal e direito das mulheres, também liderança jurídica do Projeto Justiceira, Luciana Terra. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, boa tarde.